Olá pessoal, estudaremos o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Rio Bonito, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando para ver no simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática no formato de e-book, tá? E também outros simulados, combos promocionais contendo outros simulados que são com conteúdos cobrados para este concurso. Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais para venda, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos para o nosso último vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Rio Bonito. Vamos falar agora das penas disciplinares, que está lá no artigo 199 desse estatuto. São penas disciplinares de Rio Bonito a repreensão, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão e a destituição de função gratificada. De que forma é aplicada a repreensão? Primeiro, a repreensão de todas é a mais suave, a menos severa. A repreensão ela será aplicada por escrito, é como se fosse uma advertência, por conta de algumas violações e também por conta do servidor ele não observar, não estar de acordo com o seu dever funcional. Quais violações? Nós vimos essas situações no vídeo anterior, das situações que o servidor ele é proibido. Então, do inciso 1 ao inciso 13, se o servidor se enquadrar em alguma dessas situações, como por exemplo, se ausentar do serviço durante o expediente sem comunicar a sua chefia imediata, retirar algum documento da repartição sem comunicar, recusar fé a documentos públicos, opor resistência ao andamento dos documentos e processos, enfim. Então, do 1 ao 13, se ele cometer alguma situação como essa, ele vai se enquadrar na situação de repreensão. E a suspensão? A suspensão ela será aplicada em casos de reincidência de faltas que já foram punidas com advertência e também de violação de outras proibições que não se enquadrem, que não ensejem, que não resultem em demissão. E não pode exceder a 90 dias. Então, a ação cometida pelo servidor não se enquadra na repreensão, mas também não é severa o suficiente para se enquadrar na demissão, nós aplicamos a suspensão. Outra situação seria, aquele servidor, ele já teve várias advertências, a gente considera ele como um reincidente. Aí, nesse caso, ele se enquadra na suspensão, desde que não tipifique demissão. E essa suspensão não pode exceder a 90 dias. Uma outra situação que tipifica a suspensão é quando o servidor ele se recusa a ser submetido à inspeção médica, sem que tenha uma justificativa para isso. E aí ele não pode fazer isso, caso ele faça, será punido com suspensão de até 15 dias. Ah, mas ele fica 15 dias em casa sem fazer nada? É como se ele tivesse o quê? Tivesse gozando ali de folga? Não é isso, a suspensão é uma punição. O servidor, durante o período que estiver suspenso, ele vai perder todas as vantagens e direitos do cargo. Além disso, as penalidades de repreensão, que é aquela menos severa, e de suspensão, terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, caso o servidor, nesse período, não tenha praticado uma nova infração disciplinar. No caso da suspensão, como ela é um pouco mais severa, o tempo para poder cancelar esse registro são de 5 anos. Vamos fazer uma questão. Eu já disponibilizei para a venda um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, assim como combos promocionais contendo outros conteúdos. Essas questões elas são elaboradas por mim e são disponíveis na forma de slide, no formato de PDF, questões semelhantes a essa, só que questões autorais, ok? Ajuda demais para vocês estarem fixando o conteúdo, Terminou de estudar, fez o seu estudo completo, vai lá e baixa as questões para você testar os seus conhecimentos. Os links estão disponíveis na descrição deste vídeo. Considerando o regime disciplinar e as penalidades a que estão sujeitos os servidores municipais por infração administrativa previstos no Estatuto do Servidor Público do município de Rio Bonito, é certo que em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, ao servidor será aplicada a pena de letra A, nova advertência, letra B, repreensão, letra C, suspensão, letra D, cassação de aposentadoria, letra E, destituição de cargo em comissão.
nós vimos que em caso de reincidência de faltas punidas com advertência, ou seja, aquele servidor que ele é advertido frequentemente, então nesse caso aplica-se a pena de suspensão, beleza? Então nossa resposta é a letra C. Vamos falar agora da demissão, ainda uma forma de punição. Lembrando que demissão é diferente de exoneração. Exoneração é uma forma de vacância, a demissão também é uma forma de vacância, só que ela tem esse caráter punitivo. No caso da exoneração, não. Na exoneração, como nós já vimos, o servidor pode solicitar, por interesse próprio, ou pode ser de ofício, mas não tem esse caráter punitivo. Quando é que a demissão será aplicada? Nos casos de crime contra a administração pública, também nos casos de abandono de cargo. Vale destacar que o abandono de cargo é quando o servidor simplesmente para de frequentar o serviço por 30 dias seguidos. Temos uma outra situação também. O servidor, ele frequentemente falta ao serviço, só que ele não faltou seguidamente, não foi consecutivo, não foi por 30 dias consecutivos, mas ele faltou sem justificar por 60 dias interpoladamente. Vamos supor, ele faltou 2 dias durante uma semana, mais um dia na outra semana, mais 3 numa outra, durante um mês ele faltou 4 vezes, 5 vezes, até somar 60 durante o ano. Aí nesse caso, entende-se por inassiduidade habitual. E tanto o abandono de cargo quanto a inassiduidade habitual resultam em demissão. Também improbidade administrativa, agir com improbidade. O que é isso? É quando nós temos uma situação que resulta em enriquecimento ilícito. Ou seja, é um caso de enriquecimento que acontece através de meios escusos, através de atos de corrupção, agindo contra a lei. Quando o servidor pratica alguma situação que lhe configure vantagem patrimonial indevida, isso durante o exercício do seu cargo. Há várias situações que se enquadram como atos de improbidade administrativa, corrupção, propina, vantagem econômica para poder facilitar a contratação de serviços ou para poder facilitar a alienação, permuta de bem público. Enfim, então a improbidade administrativa, ela resulta em demissão. Outra situação que resulta em demissão é incontinência pública e conduta escandalosa. O que seria isso? A incontinência pública e a conduta escandalosa, como o próprio nome está sugerindo, são práticas que acabam se tornando habituais, práticas de escândalo, perturbações na ordem do serviço, tumultos. Então, tudo isso que atente aos bons costumes, ao que se espera de um servidor público, se enquadra nessa situação e resulta em demissão. Também insubordinação grave em serviço. Bom, existe uma hierarquia. Essa hierarquia está relacionada ao cargo ocupado por um servidor. Então, você, servidor, você deve obediência àquele que está ocupando um cargo imediatamente superior ao seu. Então, se você, sem que tenha uma causa justificável, simplesmente agir de forma insubordinada, se você não respeitar a hierarquia, você pode se enquadrar na insubordinação grave em serviço. E isso resulta em demissão. Também ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em defesa própria ou de outra. Então, não é admitido nenhum ato de violência, nem para com outros servidores, nem para com cidadãos. Então, caso aconteça, a única forma que se justifica isso é na situação de defesa própria, Em caso de defesa própria ou defesa de outrem. Também a aplicação irregular de dinheiro público. Todo dinheiro público ele tem um destino certo. Então, se você aplica irregularmente esse dinheiro, você está dando prejuízos ao erário e isso resulta em demissão. Também revelação de segredo do qual se apropria em razão do cargo. Então, se você tem um cargo público, evidentemente você vai ter ciência de algumas informações que um particular não vai ter. Nesse caso, essas informações, muitas são sigilosas, você não pode revelar. Então, se você revela, por conta de se apropriar da informação em razão do cargo, isso pode resultar em demissão. Também lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Então, claro, se você está dando prejuízo aos cofres públicos, usando dinheiro público de forma indevida, destinando dinheiro de forma indevida ou ainda cometendo casos piores, como casos de corrupção, recebendo propina, algum tipo de vantagem, tudo isso resulta em demissão. A corrupção, não tem nem o que falar, claro que resulta em demissão. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Então, nós sabemos que, em regra,
O servidor ele não pode acumular mais de um, não pode ter mais de um cargo público. Existem algumas exceções, por exemplo, no caso de professor, pode ter 2 matrículas, desde que haja compatibilidade de horário. No caso do médico, pode ter também 2 matrículas, né? Pode ter 2 cargos de médico, 2 cargos privativos de médico, também desde que haja compatibilidade. Né? No caso de professor, pode ter uma de professor com cargo técnico ou científico. Então existem essas exceções. Mas aqui está colocando uma situação em que não há exceção, sem exceção. E ainda assim o servidor foi lá e acumulou. Por exemplo, um professor, ele tem direito a acumular 2 matrículas. Mas em vez de ele acumular 2, ele acumula 3. Se for comprovada a má-fé dele, ele pode se enquadrar em demissão. Também transgressão aos artigos 192 e 193 dos incisos 14 ao inciso 22 desta lei. O que diz esses artigos? Nós estudamos eles. O artigo 192 fala dos deveres do servidor público. Então, se você não está agindo de acordo com o que se espera, com o dever legal do servidor público, você está sendo enquadrado numa situação que pode resultar em demissão. Também, nós temos no artigo 193, em vez de seus deveres, são os casos de proibição, ou seja, que o servidor não pode cometer. Então é importante que vocês deem uma lida, vocês estudaram comigo isso na aula passada, né? Mas que dê uma lida nesses incisos aqui que estão estabelecidos que podem resultar em demissão. Também reincidência de faltas punidas com suspensão, né? Então aquela pessoa, aquele servidor que frequentemente ele é suspenso do serviço público. Então essa reincidência pode resultar em demissão. Aqui eu coloco a situação de abandono de cargo, o que é abandono de cargo, o que é inassiduidade habitual, que eu já expliquei para vocês. Quais são as figuras responsáveis pela aplicação das penalidades disciplinares? Nós temos a possibilidade de ser aplicada pelo prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal e pelo dirigente superior da autarquia e da fundação pública, que fazem parte da administração pública indireta. Em que situações o prefeito, o presidente da Câmara e o dirigente da autarquia e fundação pode aplicar uma penalidade? Quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Então, em casos de demissão, nós vimos todas as situações que resultam em demissão. Cassação de aposentadoria, o servidor ele foi aposentado, mas aí descobriu que esse servidor cometeu alguns crimes ou algumas infrações que resultavam em demissão, por exemplo, durante o período em que ele era ativo, e aí ele tem a sua aposentadoria cassada ou ainda a sua disponibilidade cassada, um servidor que estava em disponibilidade. Tá? Então, nessas situações, quem pode aplicar são essas figuras. Também pelos secretários municipais, coordenadores ou diretores de departamento, por delegação, nos casos de suspensão superior a 30 dias. Então percebam, suspensão ela é menos severa que a demissão, é menos severa que a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Tá? Então numa situação mais tranquila, entre aspas, quem aplica a penalidade, quem pode aplicar são os secretários municipais, os coordenadores ou diretores do departamento. Isso por delegação, tá? Então será delegado a eles. Não é uma função própria deles, mas eles podem eventualmente assumir essa função. Também dirigentes de entidades administrativas por delegação também, numa situação de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Então também, em umas situações mais tranquilas em comparação à demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que é o caso da advertência e de suspensão de até 30 dias, nós temos a situação em que quem aplica são os dirigentes das entidades, também por delegação. E pela autoridade que houver por delegação feita a nomeação ou a designação daquele servidor em caso de destituição de cargo em comissão ou destituição de função gratificada. Então, a destituição do servidor comissionado. O servidor comissionado é aquele que entra por livre nomeação, mas ele também pode deixar o cargo a qualquer momento, entra por indicação. Essa destituição ela pode acontecer no caso de infrações sujeitas à penalidade de demissão. Tá? E aí, no caso aqui, será direcionada a um servidor comissionado, um servidor que não tem estabilidade, ele vai ser destituído do cargo, ele vai deixar o cargo. Esse servidor, ele não é ocupante de um cargo efetivo. E aí, quem é que assina essa penalidade? Quem é que aplica essa penalidade? A autoridade que houver feito a nomeação, né, desse servidor, a designação desse servidor. Ou ainda no caso de destituição de função gratificada. Essa destituição de função gratificada, ela ocorre em casos de infração que são sujeitas à penalidade de suspensão. Tá? Então, nesse caso, né, aquele servidor,
ele cometeu ali atos que resultam em suspensão, ele está assumindo uma função gratificada, ele está ganhando um adicional ali por conta de uma função que ele tem ali, que está ocupando de confiança, então ele ganha um pouco mais por estar ocupando uma função que requer confiança, porém ele cometeu uma situação que se enquadra em suspensão. Nesse caso, ele terá sua função gratificada destituída, ele vai deixar de ter. Quem é que aplica? Também a autoridade que houver feito a nomeação ou a designação para essa função gratificada. A ação disciplinar prescreverá, ou seja, vai perder a validade. Perderá a validade quando? Em 5 anos, quando as infrações elas são puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função gratificada. Essas situações mais graves, a ação disciplinar demora mais para prescrever, ou seja, a duração é maior nessas situações mais graves. Já quanto à suspensão, que é mais tranquila em comparação, né, à demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, enfim. Nesse caso, a ação disciplinar prescreve em 2 anos. E no caso da repreensão, que é a mais tranquila de todas, prescreve em menos de 1 ano, prescreve em 6 meses. Bom, nós temos também a sindicância. O que é a sindicância? Quando a autoridade ela tiver ciência de alguma irregularidade no serviço público, ela é obrigada, não é uma faculdade não, é uma obrigação, ela é obrigada a promover a apuração imediata dessa situação. Ou seja, tem que se investigar essa situação para poder dar o seu devido destino. Será que vai ser uma situação de demissão? Será que vai ser um afastamento? Será que vai ter um arquivamento porque descobriu que, na verdade, aquele servidor que estava sendo investigado, aquela situação, ela não condiz, que aquele servidor ele não cometeu aquela infração? Então, para você apurar, você tem que abrir a sindicância. Então, a sindicância ela será instaurada, né, a fim de apurar se o servidor cometeu algum tipo de infração e também determinar a pena disciplinar que seja direcionada a essa infração cometida mediante um procedimento sumário. É um procedimento mais rápido em comparação ao processo administrativo disciplinar e será assegurado a esse servidor o contraditório e a ampla defesa. Quais são as figuras competentes para instaurar sindicância? São competentes o prefeito, os secretários municipais, os coordenadores ou diretores do departamento de administração, o presidente da Câmara Municipal e os dirigentes de autarquia e fundação pública. Aí a sindicância ela será composta por 3 servidores efetivos, né, que irão investigar, que irão abrir um processo e investigar de forma sumária essa situação para poder dar a devida conclusão em relação a como proceder. Da sindicância pode resultar o arquivamento dos autos, aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 dias ou instauração do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, nos casos em que a infração importar na aplicação de pena de suspensão superior a 30 dias ou de demissão. Então, pode-se descobrir que aquela situação ela não procede e aí arquiva-se o processo, né? Arquiva-se os autos. Pode-se descobrir que, bom, essa situação ela não é tão grave, então vamos aplicar uma repreensão, que é uma forma de punição mais tranquila, menos severa, ou a suspensão de até 30 dias, que também é menos severa. Agora, se a situação ela parece ser um pouco mais nebulosa, mais complexa, pode resultar em penalidades mais severas, aí nesse caso instaura-se o PAD, porque o PAD ele é para situações de maior complexidade. Os servidores que estão na comissão do PAD, eles têm mais tempo para poder investigar. E sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória, nesse caso, a instauração do PAD, porque são situações mais graves, né? Então, são situações que pedem maior complexidade, pedem um rito que seja mais minucioso em comparação à sindicância, que é um rito sumário, é mais simplificado. O PAD se desenvolve nas seguintes fases: é a instauração, com a publicação do ato que instaura o processo administrativo disciplinar, né? Então a situação, a ação, o ato que motiva, que justifica essa instauração. Também a instrução, que compreende a parte do interrogatório, da produção de provas, defesa e relatório.
É todo o processo em si, é o andamento do processo. Que você reúne provas, que você faz ali o interrogatório, né, que você dá espaço para defesa, produção de relatórios, de documentos, e o julgamento, né, que é a conclusão, você chegar numa conclusão em relação a todo esse processo de investigação. Bom, o prazo para a conclusão do PAD não excederá 90 dias, contados da publicação do ato de indiciação do servidor, admitida sua prorrogação por até 90 dias, quando as circunstâncias o exigirem, ou por prazo superior em razão da ocorrência de fatos que independam do ato ou decorram de omissão da administração. Então, qual é o prazo do PAD? O prazo do PAD para que o PAD seja concluído é de 90 dias, não pode passar de 90 dias. No entanto, se novas informações forem incorporadas ao caso, enfim, então nesse caso, diante de maior complexidade, você pode admitir a prorrogação por até 90 dias, ou seja, somando aí 180 dias, por igual período. Vamos fazer a nossa última questão, tá fechando também esse conteúdo, essa playlist. Eu espero que vocês tenham curtido esse material, desejo muita sorte para vocês, para a prova de vocês. Gostou do material? Coloca um feedback, manda um comentário. Eu fico muito satisfeita quando eu recebo os comentários de vocês, tá? Então, vamos à leitura da nossa última questão. Segundo o regime disciplinar do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Bonito, são situações passíveis de aplicação da pena de demissão, exceto: letra A, cometimento de crime contra a administração pública. Letra B, inassiduidade habitual. Letra C, ofensa física em serviço a servidor público ou a particular, salvo em defesa própria ou de outrem. E letra D, manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheira ou parente até o 2º grau civil. Nós vimos, tem uma tabela aqui, né, nesse material, nós vimos que no artigo 204 tem as situações que resultam em demissão, como crime contra a administração pública, que é o caso da letra A. Também nós temos a situação de inassiduidade habitual, que também foi dito, também resulta em demissão, então não é exceção. Também nós temos a situação de ofensa física, né, em serviço a servidor público ou particular, né? Se eu cometer uma ofensa física, um ato de violência, isso é proibido, exceto em legítima defesa ou defesa de outrem, como está na letra C. Essa questão de manter sob sua chefia imediata, cônjuge ou companheiro, não está naquele rol do artigo 204, beleza? Então essa é a nossa exceção e é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse, tá? Tem playlists de legislação educacional, de noções de administração pública, tem simulados de português de diversas bancas organizadoras, simulados de fundamentos de educação, entre outros, tá? Então aproveite, maratona e fique firme aí nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.